Mas eu sempre sonhei com coisas que eu podia realizar, entendeu? E assim, a gente, por mais que quisesse, não esperava as comparações que existiam, porque uma coisa é você ser filho de um cara normal, outra coisa é dele, né? Olha, um dos maiores empresários do Brasil. E eu vou falar pra você uma coisa, viu, meu amigo e minha amiga? Uma pessoa extraordinária. Pai, filho, esposo e um grande amigo. Eu tô aqui com ele, Júnior Coimbra. Obrigado, que isso. Uma apresentação dessa eu não preciso de mais nada, né? Júnior, ó, e eu te trouxe pra um golfe hoje pro Itur, hein? Pois é, né? Golfe, meu sogro que tá aqui tá todo feliz vendo isso aqui. Eu já ganhei pontos com a família, já ganhou então, pontos com a família. Já tá tudo certo. Obrigado por você me receber aqui. Muito bonito, agradeço, muito bonito. Viu? O ambiente aqui, muito legal. Ô, Vamos bater um papo legal aí. Vamos bater um papo legal, porque eu quero começar já falando. Eu trouxe aqui que você é um dos maiores empresários que eu conheço. Porque o que você faz no Brasil, no mundo, hoje, Japão, é fora de série, né? Eu quero que você conte um pouquinho como que aconteceu essa veia empreendedora na sua vida. Eu acho que eu desde novo, sempre fui muito, não vou dizer visionário, mas eu sempre sonhei com coisas que eu podia realizar, entendeu? Já muito cedo. É óbvio que sendo filho de quem eu sou, a gente, né, queria uma carreira no esporte, no futebol principalmente, criado desde pequeno, eu, meus irmãos, meus primos, todo mundo queria jogar bola, que a nossa família toda, né, não é só meu pai, os irmãos deles, praticamente todos jogavam futebol, todos foram profissionais, então assim, é normal, tá na veia, tá no sangue da família, né? E aí é óbvio que assim, a gente, por mais que quisesse, não esperava as comparações que existiam, porque uma coisa é você ser filho de um cara normal, outra coisa é dele, né? De um ídolo. Filho do Zico, né? Pois é, de um ídolo. Filho do Zico, né? assim. Nacional, ele é mundial. Então, assim, pra gente era muito complicado. Ao mesmo tempo que abre, né? A gente sempre fala que arromba portas para algumas coisas, mas para o futebol, principalmente, era muito difícil, muito complicado. Então, quando tinha já meus 23, 24 anos, eu estava jogando ainda, profissional, mas assim, eu já pensava em o que eu ia fazer e tal, porque eu via muitos ex-jogadores que estavam passando dificuldades e muitos, já muito cedo, já estavam abrindo restaurante, já tinham essa veia empresarial. Então você já começa a pensar, né, no que eu vou fazer e tal. E eu, desde novo, as pessoas falavam, você tinha que ter um programa, tinha que ser apresentador, tinha que ser comediante. Sempre foi comunicador. Né? Comunicador. Então, assim, eu sempre via, quando eu parei de jogar, eu pedia meu pai, eu falei assim, cara, eu queria tomar conta lá do CFZ, que é o Centro de Futebol Zico. E aí 2003, quando eu voltei do Japão, comecei a cuidar lá do CFZ. E aí já comecei a pensar no que eu podia fazer de evento e tal. Então acho que eu sempre tive essa visão de que eu queria fazer alguma coisa grande. E eu nunca me contentei com aquela coisa de fazer uma coisa simples. Eu queria sempre fazer uma coisa grande. E sempre todo mundo fala, quando começa a falar, impossível, não dá para fazer. Isso me deixa... É aí que te pega. Isso me pega. Quer me convencer uma coisa, fala assim, cara, é impossível fazer isso. E aí eu entro de cabeça. Então, assim, eu sempre tive, acho que é uma coisa de realmente que você... Eu não sei se você nasce com isso, ou a personalidade sua, né, que favorece, talvez seja isso, mas desde novo eu sempre pensei. E o que eu percebo é que você sempre teve uma infância diferente, né, das pessoas, assim, provavelmente os seus colegas, você viajou o mundo, né, com a sua família, mas vocês nunca perderam a essência de família mesmo. Você acha que isso ajudou muito a você construir a sua própria família, ser a pessoa que você é, essa questão, né, central, assim, do que é essencial na vida? Eu vim de uma família muito estruturada, né? Não só meu pai e minha mãe, como meus tios, minhas tias por parte de mãe também, as irmãs, os pais dela, meu avô, que era o pai da minha mãe, que era meu melhor amigo, assim, né? Ficava comigo direto. Então, assim, vendo a estrutura familiar, você vê a importância, né? Eu tenho muitos amigos e muitas pessoas que eu conheço que tiveram uma família totalmente destruída, né? Com separações, com briga na justiça, com traição. Então, assim, é muito difícil. Quando você vê que meu pai conseguiu na vida, que meu tio, como eles viveram meus avós, os 4 foram mais de 80 anos, 90. Uau. Então, sabe, sempre tiveram uma vida muito, né, muito estruturada. Então, acho que isso ajuda em tudo, né? Ajuda no teu trabalho, ajuda na tua saúde. Na saúde emocional também, eu né, acho sim. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente fala muito em saúde mental e com rede social, com tudo isso, você vê como é que as famílias meio que, né,
se destroem assim, né, muito rapidamente. Então, eu acho que isso sempre foi importante. E você poder ter a oportunidade de viajar ao mundo, isso é um privilégio, né? Sim. Eu sei muito bem do nosso lugar no mundo, quando a gente é privilegiado, né? Eu sempre faço uma brincadeira que eu estava em Los Angeles gravando um programa lá, e a gente estava num prédio pequeno em frente àquele Beverly Hills, o sinal do Beverly Hills Sign, né? E aí tinha um cara limpando o chão e a gente desceu o elevador, a gente ia almoçar e a gente olhou para ele e falou: tudo bom, meu amigo? Bom dia. Aí ele olhou pra gente, tá tudo bem? Aí ele olhou pra gente assim, parou de limpar e falou assim: você sabe quantas pessoas existem no mundo? Aí a gente tomou um susto, cara louco. Do nada, né? do nada. Aí ele: não sei quantos bilhões. Sabe quantos estão aqui agora, em frente ao Beverly Hills, aqui agora, nesse prédio aqui? Só nós 4. Eu não posso reclamar, meu amigo. Que maneiro. Quem não queria estar aqui? Que legal. Aí eu falei: pô, é mesmo, né? O cara tem aquela gratidão de estar ali. A gente fala muito de gratidão, Sim. né? Então nós somos privilegiados, então acho que não aproveitar isso seria burrice, seria perda de tempo. Eu acho que eu sempre tive uma coisa muito de independência, nunca fiquei satisfeito com aquela coisa de só ter uma família ali, participar e ser filho de quem eu sou. Não, eu queria conquistar conquistar o seu espaço, o meu espaço, o meu objetivo. Eu não posso falar por todo mundo, mas eu estou dizendo da minha personalidade. E vendo tudo que meu pai passou para poder conquistar aquilo ali, eu acho que, mais uma vez, seria burrice se eu não desse valor a isso e, sabe, analisasse isso. Eu sempre fui muito observador, desde novo. Meus pais falavam, meus professores falavam: cara, ele vê coisa que ninguém vê e tal. Eu sempre tive amigos muito mais velhos do que eu gostava de sentar com um cara mais velho. Acho que isso ajudou de certa forma. E ajudou, inclusive, na parte da comunicação também, muito, né, Júnior? Uhum. Quando que foi que você quis, ou foi muito natural isso, porque você traz muito essa questão da família, né, como você está falando assim, da estrutura da família, da parte emocional, da saúde mental muito bem definida, e você jogou bola profissional e depois você saiu teve uma transição de carreira, que é isso que nós imigrantes fazemos muitas vezes quando mudamos para outro país, né? E esse programa ele passa diretamente aqui nos Estados Unidos, é um programa feito para brasileiros, pelo mundo, e eu acredito que as pessoas se identificam muito com isso. Poxa, o Júnior Coimbra saiu então de ser um jogador profissional, foi para o mundo dos negócios, tem o programa dele hoje, já entrevistou pessoas extremamente famosas, empreende. Quando foi ou foi naturalmente que você tirou realmente, filho do Zico, sim, respeito meu pai, mas eu quero construir a minha história, eu quero ser o Júnior Coimbra. Quando teve uma virada de chave ou foi naturalmente? Então, eu quero voltar um pouco no que você falou, porque para quem está assistindo, a gente vem de um país que ele é considerado terceiro mundo. Sim. Então, assim, o futebol, principalmente, ele é quase que uma parte, tem uma parte social envolvida ali. A gente sempre fala que os treinadores, eles não podem ser só treinadores, eles precisam ser educadores. Uhum. Porque muitos daqueles garotos ali vêm de famílias muito humildes, então e não tem uma estrutura familiar. Então, muitas vezes ali, o grupo de futebol ou o treinador, ele é quase que uma figura paterna ali, sabe? Uma pessoa que está ali cuidando. E eu vi aquilo, eu falava: será que é isso daqui? Quando a gente vai para os outros lugares do mundo, e você chegava no Japão, por exemplo, meu pai, depois de 20 anos de carreira, chegava lá, os caras com 20 anos, já com carro, né, com Toyota, com Honda e tal, e não sei o que. E lá no Brasil, uma briga para você, tem que pegar 3 ônibus para chegar no... Então, assim, você viajar e você morar em outros lugares, eu sempre dou esse conselho para qualquer um, né? Já falei isso para você uma vez. Todo mundo que tem a oportunidade de morar fora, de viajar e de conhecer outra cultura, vai, porque isso traz uma outra visão para você. Uhum. Então, talvez o fato de eu ter não só conhecido outros lugares, mas vivido lá e ter analisado, mais uma vez, aquela coisa de observar, né? De você observar, eu acho que isso traz muita coisa boa. Eu acho que a maior arma de um ser humano é o conhecimento, né? Sim. Então, quando você tem conhecimento e você busca conhecimento, eu acho que isso te traz amplia o teu horizonte de uma maneira incrível, né? Então, eu acho que essa veia empresarial vem muito disso. Eu não gosto muito de seguir um padrão que todo mundo faz. Acho que era por isso que vinha aquela coisa de, pô, você é maluco, você não sei o quê, mas não é isso. É personalidade. Parece que é natural. Parece que se todo mundo está fazendo um negócio, você fala, pô,
por que todo mundo faz aquilo? Por que ninguém faz isso aqui? Pode fazer diferente, Aí eu queria fazer diferente. Então, assim, a coisa do impossível, mais uma vez, é assim. Eu acho que é muita gente querendo ditar regra e dizer para você o que é certo e o que é errado. E nem sempre é assim. Exato. Né? Não significa que você vai sair aloprando e fazer uma loucura que fala, pô, isso aqui vai dar certo. Não é tudo que dá certo, eu sei. Mas tem coisas que eu acho que, sabe, tem caminhos que você tem que, sabe, trilhar ali e às vezes você é pioneiro. Todos os pioneiros... Vai ser o primeiro, né? Foi chamado de louco. Todos os pioneiros algum dia foram chamados de louco. Eu fui chamado de louco pelo meu próprio pai, por várias pessoas conhecidas, quando eu resolvi fazer o Jogo das Estrelas. Então, assim, era... conta um pouquinho do Jogo das Estrelas, justamente que você foi o cara, assim, que você reuniu toda a galera do mundo do futebol, que era praticamente impossível, você foi lá e fez, então, mas era uma coisa que eu via essas peladas, como a gente chama, de final de ano. Meu pai ia muito nessas de final de ano beneficente e tal, mas eram pequenas, eram em ginásios, né, em campos de pelada e tal, clubes, lá aqueles clubes no Brasil ali. E aí eu falei, pô, por que não a gente fazer um negócio grande? É que tem uma linha muito tênue ali que você não sabe por onde o jogador que não recebe, aí você tem patrocínio, você tem que ter muito cuidado com isso. E a gente foi fazendo um formato, né, que é uma coisa que todo mundo fica satisfeito, os patrocinadores ficam, os fornecedores, o estádio, os jogadores, que tem uma exposição muito grande, a televisão. Então a gente conseguiu criar um modelo de negócio ali, entre aspas, que ajuda muita gente e ao mesmo tempo todo mundo ali todo mundo tem o seu, sabe da dificuldade que é você fazer algo no final do ano, Sim. numa data entre o Natal e o Ano Novo, que é muito complicado. Então você ter o respeito, a credibilidade de jogadores, artistas, até de políticos, todo mundo envolvido ali por uma causa nobre, eu acho que isso foi uma conquista realmente. E na época que a gente fazia no centro de futebol, que era muito pequeno, e eu queria fazer num estádio grande, aí você é louco, você não vai conseguir. Na época do ano, o Eduardo Paz, na época era presidente da Suderge, ele me falou, você é doido. Meu pai falou, você é doido, se eu te botar 15 mil no Maracanã é pouca coisa, vai estar vazio. Eu falei, seu pai te chamou de doido também. Me chama de doido a vida inteira, mas eu vou provando. Mas aí você vai provando. Cada década eu vou provando que eu tô certo. É exatamente isso. Vou botando aqui, ó, tá vendo? Mais uma. Mas assim, eu acho que que ano que foi o primeiro? Foi 2004. 2004. 2004. No segundo ano, em 2005, foi quando eu falei, pô, a gente podia trazer um cara de fora, podia trazer o Maradona. Pô, você é louco. Uma pelada de amigos, começa a trazer o Maradona, que ganha 200 mil euros para fazer um jogo. E aí a gente solicitou, ele deu o valor, eu falei, cara, não dá. E aí, faltando um dia pro jogo, ligaram lá da Argentina, acho que foi a ex-mulher dele, se não me engano, que cuidava das coisas dele, falou, ó, se vier ele, mais 7 amigos, você pagar tudo, ele vai. Ama teu pai, vocês, não sei o que e tal. Aí a gente trouxe ele, fui buscar ele no aeroporto no mesmo dia, de noite. E aí parou o Rio de Janeiro, né? Porque aí eram 3 mil pessoas tentando entrar lá no CFZ. E aí mudou a cara do jogo rapidamente. E aí eu criei também uma cultura, como no ano seguinte o Seedorf veio, de tipo, todo ano tem que trazer alguma atração internacional. O que também era mais que um desafio, porque você trazer alguém de fora... Cara, o cara para largar a família, ou vir com a esposa, entre o Natal e Ano Novo, de graça. Pô, e assim, a gente já trouxe, eu não sei se acho que uns 30 já, nesses 21 anos, mais de 30 estrangeiros, acho que uns 40 estrangeiros a gente já trouxe. Olha, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou chamar o comercial, a gente volta já, porque, gente, esse papo com o Júnior Coimbra tá bom demais, e eu quero saber dele... Quais são as cenas dos próximos capítulos? Tá vindo novidade por aí, hein, Júnior? A gente volta já. Olha, tem uma frase que define muito ele, que não é dele, mas poderia ser, que é eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Júnior, eu acho que essa frase define um pouquinho você do Walt Disney, adorei. né? Depois você me manda essa frase, que eu vou fazer um livro, vou botar essa frase. Vai ser o título do meu livro. Vai ser o título, ó. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Mas cara, não é quando você faz um negócio que ninguém faz e consegue fazer, não é um... Te dá é a realização da vida, Júnior. É um orgulho absurdo. Eu acho que essa daí talvez seja o maior... Como é que fala? Quando você fica excitado, quando é uma coisa que você te deixa assim muito feliz, satisfeito, muito realizado. Né? Tipo, fulfillment, tipo assim, é uma coisa que
não tem explicação, porque você às vezes acredita num sonho ou numa visão que você tem. Estava falando para você dos jogadores estrangeiros, quer dizer, você trazer alguém... O Maradona não foi assim, que você fala assim, foi o mais difícil, não? Teve outros mais difíceis que você falou, olha, Jordana, aqui foi fenomenal, assim, uma coisa que você conseguiu. Tiveram mais difíceis porque, assim, o crescimento do evento, ele faz com que... E depois foi pro Maracanã, né? Conta essa transição que teve, assim, para quem não sabe. Então, essa do Maracanã foi essa. Foi em 2004, 2005, 2006 nós fizemos no CFZ. Certo. Em 2006 a gente colocou lá, eu fiz uma arquibancada para 7 mil pessoas, que lá é pequeno. Sim. 7 mil, e era quilo de alimento na época. Só que chega uma hora que 7 mil pessoas esgotou em um dia. Uau. E aí são 7 toneladas. Como é que você vai fazer com... Assim, era muita... Eu não tinha onde botar. E quando a gente ia visitar as instituições, a gente começou a entender que muitas delas não precisavam de alimento, precisavam de dinheiro, porque queriam montar uma precisavam de estrutura, uma cafeteria, comprar uma ambulância, comprar aparelho, comprar remédio, sabe? Então não adianta. Você tem projetos sociais ou tem instituições ali de crianças especiais, sei lá, e aí a comida tinha que virar papa porque não conseguem comer. Então, assim, não era uma coisa, era muito melhor você vir com um cheque, entendeu? Com certeza. Isso ajudava. Uhum. E aí quando a gente foi para o Maracanã, e eu queria ir para o Maracanã, quando eu falei do Eduardo Paes e do meu pai, foram algumas das pessoas, minha equipe inteira, falou, você é maluco? Porque era um grupo de amigos, basicamente eram amigos que ajudavam na minha organização. Uhum. E o pessoal, Júnior, como é que a gente vai fazer no Maracanã, um estádio para 70 mil pessoas? Quem sabe eu tava um monte de amigo. Eu falei, calma, a gente vai aprender. Vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Nós fizemos. É difícil, aí a gente vai fazer. E hoje, 21 anos depois, assim, nossa equipe é uma equipe profissional demais. Legal. É referência de evento. Da Globo contratar a gente para fazer outros eventos. Então, isso eu acho que com a prática e também com aprendizado. Eu acho que com estudo, com conhecimento, mais uma vez, você correr atrás de informação, você buscar, analisar em outros eventos, procurar ver como é que eles fazem, ver o que dá certo. Entender ali o processo. Ver o que dá certo, ver o que dá errado. Você vê que até aqui, quando a gente vem gravar uma coisa, a minha cabeça já funciona. Pô, como é que o pessoal entra? Como é que estaciona? Quem cobra? Como é que é e tal? Você fica analisando, às vezes sem até perguntar, você analisa algumas coisas. E você começa também a entender o modelo de negócio, né, Exatamente, Júnior? É isso. Então, ali, eu comecei a perguntar a algumas pessoas na Europa, por exemplo, como é que vocês fazem com o estádio grande? E aí, pô, é dinheiro, é normal. A pessoa paga para entrar e a renda você, né? Depois você reverte uma parte da renda, para você tem que tirar custos de algumas coisas e tal, logicamente. Porque nem todo mundo consegue patrocínios grandes, então você tem que... Então, com o tempo a gente foi aprendendo. E aí, já no primeiro, a gente colocou 40 e poucas mil pessoas. Uau! E aí foi quando acabou o jogo, Eduardo Paes na época me ligou e falou, seu filho, você conseguiu. A secretária de esporte do Rio ligou para mim, acho que era a Márcia na época, ela ligou, ela falou, Júnior, como é que vocês conseguiram? Eu falei, cara, validou. Isso é acreditar numa ideia que era possível na minha cabeça. Porque eu via antes a chegada do Papai Noel no Maracanã, que botavam 100 mil pessoas. E a do Papai Noel não era só o Papai Noel, você tinha concurso de Miss, você tinha show da Xuxa, você tinha disputa de pênalti do meu pai com o Dinamite, eles faziam uma série de eventos, mas a chegada do Papai Noel era Era o auge. E as crianças iam, era no final do ano. Então, assim, eu falei, cara, tá então carente. É possível, não, peraí, né? Pô, por que enchia antes? E não vai encher agora. Noel, não vai encher agora. Então, a gente hoje, o meu sócio lá, o Salim, que trabalha comigo há 19 anos, ele fala isso. Que tem um filme até que fala isso, parece um campo dos sonhos. Então, as pessoas que vão ali, elas estão vendo jogadores muito antigos, com jogadores antigos, com jogadores que encerraram a carreira recentemente, com jogadores atuais, com garotos que são jovens, que estão jogando, mas são do futuro, como o Endrick foi, como o Vinícius Júnior foi, como o Paquetá foi, tinham acabado de ser vendidos para a Europa, eram muito novos, com 19, 20 anos foram jogar, 18 anos, 17. Então, assim, agora teve o Bidon, que é do Corinthians, que é novo, tem 20 anos, estava lá. Então, você imagina daqui a 20, 30 anos, as pessoas que puderam estar presentes no jogo, vão dizer, nossa, eu estava no Maracanã naquele dia e estava o Zico, estava o Vinícius Júnior, estava o
né, o Adriano Imperador, e tava realização de sonhos, cara, mesmo, os grandes ídolos, cara. E tava o Sidorf, tava o Quaresma de Portugal, e tava assim, é uma coisa muito louca, entendeu? Então, às vezes a gente meio que tem que se beliscar ali para ver se aquilo está acontecendo mesmo. E aí, toda aquela minha visão de trazer jogador de fora, de trazer atrações musicais internacionais, quer dizer, eu trouxe o irmão do Michael Jackson na primeira. Eu tava falando pro Júnior que ele faz o Super Bowl brasileiro, né? Eu trouxe o Jermaine Jackson, irmão do Michael Jackson, que era meu ídolo de infância. Uau! Meu pai virou para ele e falou, pô, em 74, quando o Jackson 5 veio no Maracanãzinho, meu pai falou que tava na primeira fila. Então, assim, foi muito louco, tá o cara ali cantando, conversando comigo. Aí depois eu trouxe a Iggy Azalea, aquela rapper australiana aqui. Sim. Veio Vanessa da Mata, veio o Diogo Nogueira, veio o W agora há pouco tempo. Então, assim, é muito legal você ver artistas estrangeiros de hoje querendo vir pro Jogo das Estrelas pra Em cantar. quanto tempo vocês começam a planejar antes? Quando acaba o jogo. Acabou o jogo, então ano passado você já... Eu tenho uma coisa que sempre que eu estou fazendo o evento, eu já estou anotando coisas que estão dando certo, que não estão dando certo, para que eu não esqueça para o próximo ano, entendeu? Então, que ele é muito no final do ano. Então, acabou o jogo, já é ano novo e tal, janeiro. E hoje já tem apoio de grandes emissoras do Brasil, sai em todas as mídias e tudo mais, né, João? Validado já, A Sport TV transmite o jogo desde o primeiro, né? Que entendeu? É o Grupo Globo, sempre nos deu muito apoio, entendeu? E aí você estando no Jornal Nacional, no Fantástico, em tudo que é lugar, é uma conquista realmente, assim, eu acho que é uma junção de coisas. Eu acho que o que atrai também é que não só a causa, que eu acho que isso é uma coisa que faz com que qualquer um sinta-se, né, principalmente vendo o que a gente faz depois, o pós, que é a entrega dos cheques, indo nas instituições, ou então recebendo representantes todos juntos ali, a gente fazendo um negócio legal, convidando os próprios jogadores para estarem presentes, a mídia. Então isso eu acho que é importante, né? Uma prestação de contas que nem todo mundo quer cobrir, quer prestar atenção, mas a gente faz questão de fazer porque eu acho que, né, é importante. Então isso eu acho que com o tempo, eu acho que o mais importante é a credibilidade, né? O respeito que eu acho que isso está acima de tudo. Então você ter o respeito dessas figuras importantes que estão ali presentes, isso faz com que a roda gire o tempo todo. E a questão da rede de relacionamentos também, né? Que não é só você ser... Eu falo muito aqui no programa, não é simplesmente ser interesseiro e querer alguma coisa, mas você sempre entregar, né, Júnior? Acho que você é essa pessoa que você entrega muito valor para as pessoas. Você conversa com todo mundo, você trata todo mundo muito bem. E isso também faz parte do mundo, né, do empreendedorismo, da comunicação, como você tem o seu programa também de televisão, já entrando nessa viés também. Sim. Como que é isso? É só uma coisa também de observar também, mais uma vez, meu pai. Assim, não é muito difícil você dar bom dia para todo mundo, ou você se despedir de todo mundo, né? Eu acho que assim, então você dá atenção para as pessoas. Não significa que você vai falar com todo mundo, mas assim, eu acho tão legal quando você vê caras como o Adriano, por exemplo, que, né, o pessoal pensa uma coisa, chega lá, o cara cumprimenta todo mundo, cumprimenta a tia que está ali no bar, o cara que está ali, todo mundo. Acho que é tão simples isso. E eu, pessoalmente, tenho um lema que eu acho que às vezes até as pessoas meio que discutem, principalmente quando tem você tem um budget ali, um orçamento. Então nem sempre você pode, né, brincar com certas coisas. Certo. Mas eu acho que tudo que você pode fazer acima do que foi combinado, eu sempre tento, entendeu? Então você combinou que vai buscar o cara, então não sei o quê, tenta fazer um agrado, deixar ele mais um dia, botar ele num hotel, num lugar legal, sabe? Oferecer uma coisa para ele, o cara fala, que legal, cara, nem esperava isso. Fala, pois é. Acho que isso é importante. E para mim, relacionamento, network é essencial. Você sabe disso. É 100%, na verdade, do nosso negócio, né? Você também já fez com pessoas incríveis aí. Então, assim, eu acho que o relacionamento, networking traz isso. Faz com que o teu trabalho seja valorizado e que você consiga coisas que nem você mesmo imaginava que poderia conseguir, né? Então, acho que isso é essencial. Eu quero saber do programa de televisão, gente. Eu só vou, rápido intervalo ali. A gente vai dar uma aguinha aqui, a gente já volta com mais em tour, porque o Júnior vai falar como que ele fez para entrevistar tantos artistas nacionais, internacionais. No próximo bloco, a gente volta já já.
Voltando agora com ele, Júnior Coimbra, que faz e acontece por onde passa. Olha, um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci, porque é gostoso, Júnior, conversar com você. É gostoso ter essa troca com você. Obrigado. E não só aqui, quando as câmeras estão ligadas, mas principalmente fora, porque você é um amigo muito querido e você quer ver o bem das pessoas. Hoje tá virando raridade isso, parece, né? Um pouquinho assim. Eu brincava isso, que às vezes quando a pessoa chega pra você e fala assim, pô, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, humilde, você fala, pô, não deveria todo mundo ser assim? Todo humilde, mundo, é o honesta. mínimo, é o básico, né? É o mínimo, mas acho que infelizmente as pessoas também... O ser humano é complicado, né? Você sabe, assim, a gente está numa época, numa era que é muito complicado. Acho que a rede social foi uma experiência que tentaram, acho que não deu certo. Você usa muito rede social? Eu uso muito porque eu preciso e também é aquilo, tudo. Você vai falar isso, aí a pessoa vai dizer assim, por que você usa então? Eu acho que tudo na vida tem os prós e os contras. Exato. Né? Tem que dosar, né? Tem que dosar. Eu acho que as pessoas não sabem dosar, infelizmente. Acho que o exagero para tudo é difícil. Você trabalha muito com a mídia social hoje também. Você absorve muito conteúdo? O que você gosta de assistir? Ou você é aquela pessoa assim que... Não, eu falo muito de negócio, eu falo muito de comunicação, mas eu assisto um exemplo, desenho. Tem gente você que sabe, assim, por exemplo, eu fui funciona? criado em futebol, mas a minha paixão sempre foi basquete, Boston Celtics, você sabe, eu amo meu time, aí gosto de NBA, então sempre fui desde novo. E hip hop, eu sempre fui colecionador, então eu tenho a cultura... Eu tenho mais de 7 mil álbuns, eu viajo 4 vezes por ano para ver show, vou para cruzeiro, para tudo, só por causa de... Seus ídolos, assim, quem são? Eu tenho, nossa, Traz um pouquinho. Consigo, seria até injusto, eu falo uns 50 aqui para você. Mas o top 5 tem ou não? Ah, não tem. Não tem. É Dr. Dre, é Jay-Z, é Nas, é Ice Cube, é Ice-T, é DMX, é muita gente, Mobb Deep, é Wu-Tang, é uma cultura que lá atrás, quando eu falava muita coisa que era visionário, e hoje você pega muitos que viraram atores. Sim. O do Ice Cube, o LL Cool J, a Queen Latifah, o Will Smith, que não só viraram artistas, como viraram milionários, até bilionários. É 50 Cent, é Snoop Dogg. Hoje a cultura ela está inserida em tudo. Tá. Até em cobertura de Olimpíada. Exato. Ou em headphone, ou em qualquer coisa, ou em série de TV. Então esses caras, sabe, isso eu via lá atrás, como essa cultura, e isso me ajudou em tudo na minha vida. Abriu seus horizontes, né? Eu fui morar em Nova York por causa de basquete, por causa de Boston, Então, assim, isso me trouxe um relacionamento com pessoas que não sabiam nem quem era meu pai, porque americano não vê futebol. Exatamente. Então o cara virava meu amigo, falava, como é que você sabe isso tudo? E tal, show. Daqui a pouco, quando ele sabia que era filho de alguém, um estrangeiro tá do lado, fala, você sabe de quem ele é? Pô, não sei. Aí o cara, pô, é sério? Então, assim, isso me ajudou muito, de você ter relacionamento com gente, jogadores da NBA, com atletas de outros esportes, com rappers que me seguem, assim, muita gente, DJ. Então, assim, eu fiz uma série de relacionamentos, né, de networking que a gente fala, Sim. Que eu acho que isso trouxe isso traz para tudo, como eu disse, não e só para eventos. E foi o extra, né? Eu acho que para você ter esses resultados extraordinários, inclusive, na sua vida. E aí, mais uma vez, eu respeito a credibilidade que você tem. A rede social, por exemplo, que a gente fala dos prós e contras, assim, eu acho que para o nosso trabalho é muito importante. Não tem jeito. Eu acho que ela está substituindo o que era a televisão antes, o que era a reportagem. Então, não tem jeito. E fica aquele pessoal no teu ouvido, né? Faz Reels, faz Stories, faz não sei o quê. Você... Faz conteúdo, É muito complicado, é muito complicado. Mas também, à mesma hora, dá um eu era um cara que eu não tirava foto com as pessoas, talvez por ser... Sério, com meu Júnior? pai. E meu sócio falava, cara, você tá com o Maradona, tira foto com ele. Aí eu falava, pô, mas é chato. Aí todo mundo tirava, menos eu. Aí passa 20 anos depois, cadê a tua foto com o cara? Cadê a validação ali? E aí, quando começou a me convencer, foi quando meu sócio falou assim, você tá vendo que os caras famosos estão pedindo pra tirar foto contigo, que às vezes tem cara famoso, o cara chega assim, Júnior, tira uma foto minha, eu e ele. Pô, esse cara aqui é o cara. Aí eu falava, pô, não é possível. Então agora eu não perco a oportunidade. Tá certo. Tô com um cara, digo, gente, tira uma foto minha com ele aqui, que isso é pro resto da vida. E o seu programa agora, eu quero que você traz muito, porque, cara, você entrevistou gente assim... que também é praticamente impossível. Você tem acesso a essas pessoas vão, essas pessoas abrem o coração para você. Como que aconteceu? Conta um pouquinho do programa agora. Você perguntou lá do que era difícil trazer, por exemplo, Maradona e esses caras de fora, jogadores de fora, mas para fazer o programa eu aprendi uma outra dinâmica pior ainda, né? Totalmente, né? Um cara igual o Faustão, que eu conheço de quando eu era pequeno.
e que, sabe, não dá entrevista para ninguém. E que estava na Globo, ele falou, cara, o Pedro Bial me chama, a Ana Maria Braga me chama, o Porchat me chama, o Serginho Groisman me chama e eu não faço. Porque é difícil, ele não faz. Ele foi fazer com o Jô na última semana do Jô, tipo, você tem noção. Então assim, eu demorei 3 anos, quase. A Malu Mader, eu demorei 3 anos para poder convencer ela a sair de casa e fazer só comigo. Então assim, o Mike Tyson foi uma coisa que o cara... Foi uma história maluca aí de um amigo e tal, e o cara falou, só não fala no telefone com ele do teu programa ainda assim tão rápido. Mas quando eu tava falando com ele, eu falei do programa dele e tal, eu falei de um ex-treinador que eu tinha feito dele, alguma coisa disso no meu ouvido, fala com ele, não segue o que os outros falam. Aí eu fui e falei. Ele falou, quando? Semana que vem a gente faz. Que legal. Direto com ele. Então assim, de Lou Ferrigno, que fazia o Hulk, ao Christopher Atkins, que fazia a Lagoa Azul, nossa, foi tanta gente. O próprio Jermaine Jackson, quando veio. Sim. E aí você ter lá no Brasil pessoas como a Eliana Galisteu, a Giovanna Antonelli, Thiago Lacerda, Du Moscou. É tanta gente que eu esqueço, assim, de outros esportes. De Oscar, Nelson Piquet, e aí você tem rapper, você tem cantoras, você tem cantores. Nossa, é uma coisa assim, um orgulho que dá. Para a Luísa Brunet, que você também teve a oportunidade de fazer com ela. Então, assim, é muito legal. E ver como essas pessoas respondem ao nosso convite. E depois, como elas mesmas querem postar, querem falar daquilo, falar para as outras pessoas, pô, faz com ele que você não vai se arrepender e tal. Isso é muito bacana, né? Isso é uma coisa que... E da onde surgiu a ideia? Mais uma vez, como o Jogo das... A gente está trazendo as ideias, né? Acredito que você, Júnior, é um realizador. E por isso eu queria saber da ideia, porque pode inspirar muita gente que está assistindo. Que é aquela pessoa que tem muita ideia, mas tem medo de errar, tem medo de arriscar. Com e certeza. você vai lá e faz, né, cara? Se der errado... na medida do possível. A gente entende. Quando a gente fala isso, é bom a gente deixar claro que não é... A pessoa fala assim, pô, Júnior, não é qualquer um que tem a tua condição de pegar e fazer... Não, mas assim, é uma comparação. É uma comparação. Isso. Para cada um tem o seu próprio nível de às vezes, de conhecimento de fazer. Mas você é um ser humano também. Você teve suas dúvidas, você teve os seus medos, você teve suas incertezas. Eu tive as minhas dificuldades, as minhas impossibilidades, aquela coisa que você fala, pô, não tem como. De um monte de gente fala pra você, não tem como. E você tentar, de certa maneira, argumentar e chegar e falar assim, pô, vamos tentar. Vamos fazer de uma maneira que dê para fazer. Eu vou te dizer como é que teve a ideia. Eu, desde pequeno, falavam para mim que eu tinha que ser comunicador. Eu não queria ser atleta. Quando eu parei de jogar e comecei a fazer evento, eu estava assistindo um formato de um jornalista chamado Bill Simmons, que é de Boston, que fala de basquete, de esporte. E ele fazia um formato que hoje é o podcast, que hoje tem aqueles quadros, aquele cenário que parece uma sala de estar ali. E o que eu achei legal é que não era uma coisa convencional de apresentador, aquela coisa de boa noite, telespectador. Não. O cara estava sentado ali, hoje é dia 28 de agosto, a gente está aqui, né, depois do jogo de ontem e tal, o que você achou? Tomando café? Então eu falei, pô, isso é uma coisa que eu queria, montar o meu próprio estúdio. E eu falei com o meu sócio, a gente pegou um dinheiro nosso que a gente tinha guardado, a gente investiu, construiu um estúdio que você teve a chance de ir lá ver. Maravilhoso. É lindo, que na época que eu construí, ninguém fazia aqueles quadros, aqueles bonecos, aquelas coisas. Não, hoje todo mundo tem. Sensacional, cara. Hoje todo mundo tem. E aí eu fiz, e todo mundo que chegava lá... Eu vou te falar que quando o Jermaine Jackson foi lá, era a minha 5ª entrevista. 5ª. Quando ele entrou no estúdio, com a mulher que estava com ele na época, eu falei, esse cara vai falar, puta, tô achando que é um programa de televisão. Quando ele entrou, ele olhou o estúdio, ficou olhando, parado, eu falei, ele vai vir pro programa. Aí ele falou, quem fez isso aqui? Eu falei, isso aqui é lindo demais. Eu não sabia. Eu falei, pô, amém. E aí depois eu comecei, a outra ideia que eu tive, vou viajar para os Estados Unidos e vou marcar entrevistas lá. Sem marcar nada. Cheguei lá, eu estava com a Cláudia Wells, que fez o De Volta para o Futuro, a Jennifer. Eu fiz com um monte de gente, eu fiz com o Steve Nash, que foi 2 vezes MVP da NBA. Então, assim, tudo na cara e na coragem, na vontade de fazer. Claro, com respeito e tudo planejado de uma maneira que possa, que possa dar certo. E aí foi legal demais, assim, com o tempo a gente foi construindo uma imagem, né, e hoje você ter pessoas importantes me mandando mensagem dizendo, quando é que você vai me chamar para o teu programa? Pô, isso aí. Não tem preço. Agora tá indo para agora você
subiu o nível, né? Porque o programa tá indo agora para um canal e tudo mais. Então já tem muito tempo que muita gente fala, por que esse programa não está na televisão? Eu também acho. Mas a gente está numa transição, que até televisão, né? Eu participei de um evento de streaming que a gente falava muito isso lá em São Paulo. Então, assim, é muito complicado. É uma TV comprando a outra, é uma rede de streaming comprando outra. Você não sabe o que é o YouTube, se é podcast, se é Twitch, se é não sei o quê. Então, assim, a gente está numa transição muito diferente, né? Acho que talvez nós que somos de uma época mais antiga, é a maior mudança que a gente já viu nos últimos 6 anos. É uma coisa de louco. Muito rápido. Muito louco, muito louco. Cada hora é um streaming novo. Então, assim, agora eu estou negociando, a gente já está praticamente certo de entrar numa plataforma digital, numa TV digital, para ter a minha própria TV, Júnior Coimbra Network lá, e para passar no mundo inteiro. Boa. Então vai ser bacana. Mais uma vez também, aquela coisa de você baixar aplicativo, de você ter numa TV, como você tem a Roku, como você tem a Hulu, né? Tem uma outra que eu esqueci o nome lá. Então, assim, tem várias hoje que você vai lá e tem os seus próprios canais. Exato. Você tem canal do Real Madrid, canal da FIFA, canal do não sei o quê. Hoje todo mundo tem um canal, né? Então, isso é bacana. E eu tenho material, tem mais de 300 entrevistas. Tem muita coisa boa. Então, assim, acho que isso é legal. Isso acho que é o próximo caminho aí, né? Pra gente criar outros conteúdos bacanas que as pessoas pedem, graças a Deus. E conciliar aí com meus eventos, né? Porque a gente está com muito evento. Eu acabei de fazer, como você disse no início, fiz um evento, o Zico All-Star Game, pela primeira vez no Japão. No Japão, foi um sucesso. Que foi um sucesso, foi Ronaldinho Gaúcho, foi muita gente bacana. E uns anos antes, talvez 3 ou 4 anos antes, eu fiz um programa com a Sony lá, de entrevistas no Japão. Que legal. Isso também foi bacana, né? Eu fiz entrevistas com algumas pessoas lá, com alguns brasileiros que trabalhavam no Japão há muito tempo e tal, junto com a Sony do Japão. Então foi muito legal. Então acho que eu estou fazendo aí nos dois caminhos, então, né? Esses são os projetos de 2026. Eu quero um dia também fazer meu livro, que todo mundo, né, fala que o homem tem que plantar uma árvore, tem que ter filho, tem que fazer um livro. Tem que fazer meu livro. Eu já acho que eu quero fazer um documentário com o Júnior, contando a sua história, Eu também quero, né? eu quero fazer um documentário. Eu preciso fazer 2 documentários, documentário da minha vida, documentário do Jogo das Estrelas. Acho que isso é uma coisa que eu quero fazer ainda. Muito bom. Quero fazer ainda, mas eu tenho planos aí de venda de produtos, de livro, do canal, de TV. Acho que tem muita coisa boa para fazer, muitos eventos. Demais, Amém, gente. Tomara. Ô, Júnior, agora... Conto com a tua ajuda, hein? Não, tô Você junto. Tá sempre... Inclusive, quero ir lá no seu estúdio de novo, com certeza. viu? Agora quero ser entrevistada lá. É isso aí, vamos trocar os papéis. Fala. Me fala sobre... Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui, que eu gosto de entender, porque eu me coloco muito nesse lugar. Tá. Você traz muito a questão da sua infância, que pelo jeito foi muito legal, foi muito bom, né, a sua infância. Muito. Se você hoje encontrasse com o Júnior ali de 5, 6 anos atrás, que ele cheio de sonho, o que você falaria para ele? Nossa Senhora, que pergunta. Para ele ficar tranquilo, que vai dar tudo certo, que as coisas vão acontecer. Eu não tenho... Muita gente pergunta se você tem arrependimento, né? Eu não sei te dizer. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de ter feito diferente, mas eu não sei se eu tivesse feito diferente, se eu teria a cabeça que eu tenho hoje. Então, talvez os erros e os problemas que nós tivemos lá atrás, a minha insistência, por exemplo, no futebol, na própria coisa, eu penso, talvez se eu tivesse começado antes, eu teria conseguido mais coisa ainda, mas Deus sabe o que faz, né? Às vezes é o tempo certo, tudo tem seu tempo, acho que deu tudo certo, graças a Deus. Então, tem uma proteção divina aí que eu sei, de Deus, dos meus santos, que eu sempre estou, né? Eu sou um cara de muita fé. Acho que fé, se eu pudesse dar um conselho, é que eu acho que a espiritualidade, quando você aumenta e ganha força, tua espiritualidade e sua fé, não se deixar abalar por problemas, as coisas começam a acontecer. Sempre começam a acontecer. Isso é fato. Só quem não acredita não está vendo, não tá ligado. Tá tentando ligar. Tem que ter. Quem tem fé e quem tem a espiritualidade forte, eu acho que as portas se abrem. Pensamento positivo, né? Pensamento positivo. Acho que a gente sempre tem que ter pensamento positivo. E se o Júnior de 5 anos olhasse para você hoje, o que ele ia falar para você? Não sei, espero que ele fique feliz. Fique orgulhoso. Acho que ele ia ficar feliz. Eu acho que eu vejo isso nos meus filhos, né? O Arthur é precioso demais. O Arthur tá aqui na segunda entrevista, que é sensacional, tá ganhando né? emprego aí de câmera aí de o Arthur eu já filmagem. quero trazer aqui pro programa também.
7, 8 anos, já estava fazendo 9 anos documentário. É prodígio. Com os amigos, fazendo filme dele e tal. É impressionante. Acho que isso tem um lado bom do celular também, das crianças hoje, quando aqui o celular, mas daí já vai criando, eles são muito inteligentes, é impressionante, impressionante. Então, acho que eu vejo muito na figura deles, quando você é exemplo para eles ou quando eles olham para você e te veem como uma referência, como uma inspiração, acho que a gente está fazendo a coisa certa. Com né? certeza, Isso a gente vê isso pela educação, pelo carinho que eles têm com as pessoas também. Parabéns. Obrigado. Tem planos para morar fora do país, fora do Brasil? Eu morei Morou muitos anos, eu morei né? na Itália em 83, quando eu tinha 5 até 7 anos. Eu morei no Japão de 92, 94. Morei em Nova York muitos anos, né? Indo e voltando. Morei em Las Vegas. Então, assim, agora eu por mim já estaria morando fora há muito tempo, mas eu acho que é muito filho. Eu comecei a fazer muito filho, muita coisa no Brasil. E aí vai segurando lá. Para manter 2 lugares ao mesmo tempo não dava. Então agora que a gente está eles estão mais crescidinhos, ele vai fazer 15 esse ano, tem uma de 9, de 8, então agora está mais tranquilo da gente poder vir para fora. Obrigada, meu amigo, Querida, obrigada. Que obrigado transbordo, sempre. você é maravilhoso. A casa é sua aqui, Tá a bom. casa é nossa. E olha, eu espero que você tenha gostado, tá vindo muita novidade por aí. Se você não segue ainda esse cara aqui nas redes sociais, siga, nós vamos colocar na edição aqui, né, Júnior? E quem quiser te contactar para fazer eventos com você, como que faz? Vai lá no Instagram, @JuniorCoimbra77. O meu Twitter também, que é X agora, é @JuniorCoimbra77. Em todas as redes eu tô lá. Sempre Quem sempre quiser ativo. participar do Jogo das Estrelas, ver sobre o Japão, quem tá morando no Japão, assiste Tem o programa tudo. aqui, Tem faz tudo lá, o né? Instagram do Jogo das Estrelas, que é JDEZico, né? @JDEZico. Tem do programa, que é @JuniorCoimbra_show. Então, no YouTube, vai lá no meu canal, né? Se inscreve lá no canal. Gente, inscreve, aperta o sininho Júnior Coimbra no canal no YouTube, que é muito legal. aí. Então, espero que vocês gostem. Nos sigam lá, né? É E isso segue essa aí, mulher é aqui isso também, que mesmo. ela tá sempre nos apoiando, ela é importante demais. Não, O seu obrigada. trabalho é muito importante para todos nós. Obrigada, Tá bom? meu querido. Ó, o Heitor fica por aqui, espero que você tenha gostado e a gente volta no próximo programa.